Oi pessoal, tudo bem? Eu me chamo Matheus Alves, você está aqui no Anatofísio. Então, hoje a gente vai começar sobre um novo assunto, vocês vão ver já já sobre o que é. Mas antes, eu tenho que fazer aí um convite para vocês e um pedido. Gostaria então aí de pedir, convidar vocês para ir conhecer o nosso Instagram, @anatofísio. Tem muito material lá, né? Todos de forma gratuita, podem pegar e podem usar. Se inscrever também no canal e, claro, deixar seu joinha aí, né? O seu like, que você já vai me ajudar muito mesmo. Então, vamos para a aula e vamos ver qual que é aí esse assunto novo que a gente está falando. Porque nos últimos vídeos a gente falou sobre bioestatística. Hoje é bio também, mas é uma coisa aí diferente. Então, bora pro vídeo. Então, pessoal, nosso próximo assunto que a gente vai falar é nada mais, nada menos do que cinesiologia e biomecânica. A gente vai conversar sobre esses dois assuntos, vocês vão ver o tanto que é legal. Então, a gente vai começar do básico até o mais avançado. No caso, avançado que eu falo assim, é de chegar em relação aos membros e tudo mais. Então, a gente vai começar com passinhos, até a gente chegar em um nível muito bom. Certeza que no final desses vídeos, vocês vão ter aí relembrado muita coisa, vão ter aprendido coisas novas também, e vai ajudar vocês muito, né? Principalmente quem ainda está na graduação, vai ajudar a relembrar aí, né? Talvez seja para fazer a prova da faculdade, para o concurso e tudo mais. Mas chega de enrolação e bora ver o que realmente a gente vai falar hoje. Hoje a gente vai falar, gente, sobre os conceitos de cinesiologia e também sobre os conceitos de biomecânica. A gente vai compreender aí qual que é a diferença dos dois, o que é o que, né? Vamos entender também alguns termos que estão relacionados a essas duas áreas. Vamos falar também sobre posição de referência e vamos falar, por fim, em relação a linhas de referência. Isso vai ser muito importante para a gente, porque principalmente essa posição de referência que a gente vai falar hoje, ela é fundamental para, assim, a nossa formação, para a gente conseguir entender muitas coisas quando a gente for ler um artigo, quando a gente for ler um livro, quando a gente for conversar com um colega, quando a gente for ler um relatório. Então, vamos aí devagarzinho que a gente vai entender tudo. Então, gente, o que é cinesiologia? Primeira coisa que eu quero que vocês entendam é que a cinesiologia ela vai ser uma junção de arte e ciência para compreender ali o movimento humano com os princípios científicos. Mas o que eu quero que vocês realmente entendam? Um exemplo. Agora a gente está nas Olimpíadas. E aí, se você estiver vendo esse vídeo, as Olimpíadas já acabaram, lembre disso. Não tem a ginástica rítmica, artística, tem mais uma outra que agora eu me esqueci exatamente qual que é o nome. Mas tá. E aí, né, elas vão, dança, né? Tem aquela das fitinhas, faz tudo sincronizado. Tem nada sincronizado. Ah, tem nada sincronizado na Olimpíadas, tô passando vergonha. Tá, esportes. Então tem várias coisas. E a gente fala, nossa, que coisa bonita que esse povo faz, né? Como que dá conta? Tem esse lado da arte. Mas para as pessoas realizarem aquele movimento, tem a ciência ali junto. Tem todo um conceito biomecânico, todo um conceito da cinesiologia ali por trás, para que aquelas pessoas realizem esse movimento da melhor forma. Tem todo um acompanhamento com um fisioterapeuta, claro que eu vou puxar esse saco para minha área, né? Mas com outros profissionais de saúde também. Então, tem todo um estudo do movimento. E aí entra a cinesiologia. Ela tá aí, gente, para justamente o quê? Estudar isso. Mas a gente tem também a biomecânica. Isso assim, uai, o que é a biomecânica? A biomecânica, vamos dizer, ela é parecida também com a cinesiologia, porque ela também vai estudar o movimento, mas ela vai estudar em relação à aplicação dos princípios mecânicos no corpo vivo. E aqui o nosso foco dentro da cinesiologia e da biomecânica é em relação ao movimento humano. Só que a gente vai ter que lembrar de duas palavras, que vocês estão vendo aí, ó. Vão ser duas palavras-chave, que é o quê? A estática e a dinâmica. Esse tá assim. Que isso? Opa, não, pera. Já vi isso. Mecânica, estática, dinâmica.
Estranho, tá parecendo ensino médio. A gente fala um pouquinho sobre isso em física no ensino médio, mas agora aqui a gente vai ter uma visão um pouco diferente em relação a esse movimento, porque a gente agora vai estar falando justamente sobre movimento humano. Então, gente, na estática, a gente está ali falando sobre aqueles corpos que estão em repouso, ou numa velocidade constante, movimento uniforme. Já na dinâmica, eu estou falando ali então com aceleração, desaceleração. E aí, alguém fala assim: ó, você sabia? Aí você fala: quê? Ó, a, a dinâmica, meu filho, vai ser dividida em cinética e cinemática. Fala: uai, pera. Cinética, cinemática, Ah, já vi no ensino médio também, uai. Lembro. Então, o que é a cinética, o que é a cinemática em relação aqui à biomecânica, em relação à cinesiologia, que é o que a gente precisa realmente compreender. Duas palavras: cinética, força; cinemática, deslocamento. Então, as duas palavrinhas que vai ajudar a gente a definir muito isso: força e deslocamento. Força e deslocamento, força e deslocamento. Porque a gente vai saber o quê? Que a cinética, gente, ela está muito preocupada ali em relacionar aquelas forças que é produzida, que elas resistem ou mantêm, interrompem o movimento em si. Ou seja, é aquela força que está ajudando no movimento. É isso. Já a cinemática, assim, eu sou diferente, eu não me preocupo com força. Eu sou a cinemática e eu vou me preocupar somente com o deslocamento ou com o movimento em si, sem relacionar nenhuma força. Quer dizer, nossa, que chique. Basicamente, o que a gente precisa realmente lembrar, o que é importante para a gente nesse momento. Cinética está relacionada com força, cinemática com deslocamento. Inicialmente, vamos lembrar de uma forma mais simples sobre esses termos, porque lá na frente, quando a gente talvez precisar de novo deles, a gente vai conseguir relembrar e aí a gente vai construindo cada vez mais um pouquinho a mais de conhecimento em relação a essa área assim tão grande da biomecânica e da cinesiologia. Só que aí alguém falou assim: não, peraí, a cinemática a gente vai dividir. A gente está estudando aqui é movimento humano. A gente vai ter que dividir esse negócio em osteocinemática e artrocinemática. Porque tem que ser. E aí você às vezes fala: não, eu acho que eu já escutei esse nome em uma palestra, em uma aula, ou que você não tem escutado, mas já vai um spoiler. Quando a gente fala sobre ósteo, a gente lembra um pouco de osso, 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 osso. E a artrocinemática, a gente lembra um pouquinho sobre articulação, articulação, articulação. Entenda por quê? Quando eu estou falando sobre osteocinemática, a gente depois vai trabalhar um pouquinho mais sobre osteocinemática e artrocinemática. A gente vai entrar um pouco mais em detalhe posteriormente. Mas a osteocinemática, eu estou preocupado ali em estudar aqueles movimentos das partes ósseas, ou dos segmentos que vão compor uma articulação. Então, estou ali preocupado. Tudo. Movimento a sendo realizado, tal, osteocinemática. Só que aí tem a artrocinemática, que vira pra gente e fala assim: pera, na artrocinemática a gente está aqui estudando os movimentos mínimos dentro de uma articulação e entre as superfícies articulares. Então, é os movimentos mínimos que eu consigo fazer, né, naquela articulação. Então, isso aí está relacionado com a artrocinemática. E aí, gente, a gente tem posição de referência. E por que a gente fala sobre essas posições de referência e principalmente por que a gente estuda posição anatômica? Vou explicar primeiro posição anatômica e eu falo por que ela é importante. Posição anatômica, gente, uma coisa que eu falo. Sabe aquela pessoa que é nariz em pé? Lembra disso que você vai ajudar a entender posição anatômica. Posição anatômica é o quê? Olhar para o horizonte, reto assim, olhar para o horizonte. As mãos estendidas, né, ao lado do corpo, mas esticada para frente. Então, assim, né, como se a mão estivesse esticada assim, só que do lado do corpo, é claro. Aí na imagem do lado dá para vocês ver melhor. Isso. Aqui, ó. E também os pés estão um do lado do outro. Basicamente isso. Esse é assim. Pra que isso? Pra que eu vou estudar essa posição?
Quando a gente vai descrever um caso clínico, ou que a gente vai ler um caso clínico, ou que a gente vai fazer um relatório de um paciente, eu ainda não fiz isso, porque por enquanto eu não sou formado, mas uma hora a gente vai fazer. Ou que a gente vai fazer algumas outras coisas, a gente vai precisar de utilizar essa posição anatômica como referência. Sabe quando a gente estuda em geografia e aí não tem toda uma referência entre os mapas e tudo bonitinho, né? Tem todas as regrinhas? É como se fosse isso. A gente tem um mapa mundi para localizar os países. O mapa mundi não muda. Essa posição anatômica é como se fosse um mapa do corpo humano fixo para a gente conseguir localizar as coisas utilizando essa posição. E também a gente tem a posição fundamental. Essa posição fundamental, para quem tiver curiosidade, ela é descrita no livro de Cinesiologia Estrutural. Mas o que ele fala pra gente? Não, calma. Essa posição fundamental, ela é parecida com a anatômica. Ao invés da mão estar para frente, ela está do lado do corpo. Então, posição anatômica, a mão fica para frente, né? Só que, claro, ao lado do corpo, igual tá aí na imagem. Já na fundamental, a mão tá assim. Tá vendo? Não tem segredo, não. É simples. E aí, a gente usa alguns termos. Esses termos estão aqui só para vocês entenderem um pouco sobre eles, porque aos pouquinhos, quando a gente for trabalhando, a gente vai voltar nesses termos e aí a gente vai compreender melhor como ocorre a aplicação dos mesmos. Direita e esquerda, né, normal. A gente vai ter distal, tá ali longe da raiz do membro, ou proximal, tá mais próximo da raiz. Tem o superior, né, cefálico, ou inferior caudal. Alguns livros trazem como podálico também, pode ter isso lá. Gente, não esqueçam dessa de jeito nenhum, porque essa a gente vai ver muito. Os outros também, mas essa a gente vai ver demais, que é o anterior e o posterior. Anterior, barriguinha, parte da frente, é o ventral. Posterior, parte das costas, é o quê? O dorsal. Então, esses dois a gente vai falar muito. Então, esses aí, ó, é quase igual a posição anatômica, não esqueçam. E além disso, tem algumas linhas imaginárias no nosso corpo. A gente tem algumas linhas que passam próximo ao ombro, que passa também próximo da coluna e tudo mais. Só que tem uma coisa que a gente fala muito em relação à linha imaginária, a gente fala a linha média, que é como se ela descesse aqui, ó. Certinho. E ela dividisse meu corpo, no caso, em direita e em esquerda. Só que, o que eu quero realmente saber dessa linha? Não é se ela está dividindo em direita e esquerda. Aí você fala assim, opa, peraí, tem plano também disso? Tem, mas não confunda com plano, e o plano a gente vai falar na próxima aula. Tá? Já anota aí. Mas essa linha média, gente, é para a gente saber se, quando a gente está falando de uma estrutura, se ela está mais medial ou mais lateral. É nada mais, nada menos do que isso. Às vezes eu olho e falo assim, não, pera, o externo, ele é mais medial do que a cabeça do úmero. Ok, tranquilo. E aí eu vou fazendo essas comparações. Aí eu olho e penso, o osso nasal, ele é mais medial do que o zigomático, algo nesse sentido. Aos pouquinhos a gente vai compreendendo sobre o que é mais medial e o que é mais lateral. Então isso também vai ajudar a gente muito em alguns casos. Na grande maioria, para falar a verdade, isso também vai ser um pouco comum. O spoiler é que na próxima aula a gente vai falar sobre os planos anatômicos, sobre os eixos anatômicos, então não percam, vai estar bem legal, vai estar bem ilustrativo, vai ter exemplos assim sensacionais para vocês entenderem sobre todos. Essas são as nossas referências, então vou falar um pouquinho sobre elas bem rapidamente para quem tiver interesse de estudar mais, que é Cinesiologia e Biomecânica, um livro da Sanar, muito bom para revisão. Esse manual de cinesiologia estrutural, ele é um pouco diferente, então eu gosto muito de usar ele combinando com o Biomecânica Básica da Souza Hall e com o Cinesiologia de Clínica de Brunstone. Esses três aí de baixo é uma combinação perfeita para um estudo mais aprofundado.
e o da Saná é ótimo pra gente ir sempre revisando. Então, é um combo aí para estudo muito bom. Então, não perca o próximo vídeo, mas antes, vamos para os recadinhos finais. Então, na verdade, eu quero agradecer vocês, falar muito obrigado por ter ficado aqui até o final, pedir para vocês se inscreverem no canal e deixar seu like, e eu espero vocês na próxima semana para a gente falar aí sobre planos e eixos anatômicos. Não percam, viu?